Bom, obrigado a todos por estarem aqui. Ontem a live foi muito legal, eu tive um feedback muito bacana hoje da nossa live de ontem. E hoje, a nossa live, a gente vai direcionar um pouco para emagrecimento. Nós vamos falar de shots, chás e estratégias para emagrecimento. Vou chamar a Rita já para a gente começar, para a gente não atrasar mais nem um minuto, tá bom? E obrigado por vocês estarem aqui com a gente mais uma vez. Deixa eu chamar ela aqui. Eita, você acha que a gente não vem? A gente tarda, mas não falha. Aê! E aí, Rita Castro? Tudo certo? Se eu me ajeitar aqui para ficar no mesmo nível, entendeu? Não, você tá ótimo, você tá até assim, mais bronzeado, você tá com a cara cada vez melhor. Bronzeadaço. Muito bronzeado, moreno. Uhum. Deus tá vendo, né? Gostei dessa versão aí. Tá vendo? Sendo bom 2021. 2021 é um ano de colheita. A gente está colhendo os frutos dos nossos desafios de 2020. Sim. 2020 foi o ano dos desafios. É tipo assim, você aguenta? Então tá bom. Se aguenta, toma que ela vem. É verdade. Toma que ela vem. E 2021 é um ano de colheita. E a gente está colhendo aqui a nossa... o que a gente plantou nesse 2020 louco aí, eu e todo mundo, né? E você e todos nós que estamos aqui agora, nesse ano doido. E eu aproveito já para desejar para todo mundo um 2020 muito maravilhoso. E que vocês tenham uma colheita farta e se preparem para plantar de novo, porque vai ser de novo um ano desafiador. Mas nós estamos aqui, ó, firme e forte, guardando o nosso lugarzinho aí ao céu e fazendo de tudo para que as coisas deem certo. Exatamente. Investir na nossa saúde é a melhor coisa, a nossa melhor garantia, né? É o que a gente pode fazer. É o que a gente pode fazer. Exatamente. É isso aí. Bom, primeiro, Rita, obrigado mais uma vez, aqui firme e forte com a gente. Obrigado a todo mundo que está aí. Já tem 1.300 pessoas aí. Meu Deus, muita gente. Espero que vocês gostem da live de hoje. A live de hoje vai ser sobre emagrecimento. E sempre paira aquela pergunta. É o que mais as pessoas perguntam pra gente. Luciano Bruno, Rita Castro, existe algum chá, existe algum shot para emagrecer? Eu já falo para vocês que não existe chá para emagrecer, shot para emagrecer. Mas existem conjuntos de estratégias que vão fazer a modulação de proteínas, que podem fazer inibição de enzimas lipogênicas, que podem controlar fome, saciedade, que pode controlar uma série de hormônios que estão envolvidos no emagrecimento. Então, com shots e chás, a gente pode sim ter ótimos coadjuvantes no emagrecimento. Isso. E a primeira reflexão que a gente faz quando a pessoa pergunta assim, qual é o melhor chá para emagrecimento, o melhor shot? É primeiro, quem é você? Quais são as principais questões relacionadas? O que mais te impede no seu processo de emagrecimento? Realmente, você tem uma deficiência ali no seu metabolismo, numa questão metabólica, a gente vai mencionar. A sua questão é doce, né? Você não consegue fugir dos doces, do açúcar, da farinha refinada. A sua questão é em relação à ansiedade. A ansiedade faz você querer coisas, né? O estresse faz você exagerar, faz você ter episódios de compulsão. Ou as suas questões, elas estão ligadas ali mesmo no desequilíbrio de fome e de saciedade. Você realmente tem muita fome durante o dia ou você tem uma fome despertada mais no horário da noite. Então, primeiro a gente tem que entender o seu contexto, o que te atrapalha, qual é o seu principal ponto para a gente atuar. E é pensando nisso que eu e o Luciano, a gente criou uma forma de raciocínio para emagrecimento, né, definitivo, pensando em 4 grupos. Vamos lá, Luciano, explicar rapidinho para eles. A gente detalha isso no nosso curso de chás e shots, mas vamos detalhar aqui, vamos falar rapidamente dos 4 grupos, porque daí fica mais fácil da gente dar os exemplos. Isso que a Rita está falando é muito importante. O emagrecimento ele é muito individual e está muito relacionado ao nosso ambiente, à nossa carga genética, ao como nós estamos hoje. E a gente não pode colocar o emagrecimento no mesmo pacote, porque senão a gente vai criar um grupo de pessoas frustradas que vão dizer assim, Lu, já fiz de tudo para emagrecer e não consigo. Porque muito provavelmente fez de tudo que não era para ela. De tudo que ouviu de todos.
E, na verdade, o que a gente tem que fazer é a gente entender em mais ou menos em que grupo a gente se encaixa. Essa coisa de grupo, eu e a Rita, a gente colocou bastante lá no curso para as pessoas se identificarem. Para você fazer algo, para você tomar aquilo como seu e tomar as próprias rédeas, a primeira coisa que você precisa fazer é se encaixar dentro de algum exemplo ou dentro de alguma coisa que a gente falar. Se você não se encaixar dentro disso, você não vai levar nada em consideração o que está fazendo, está falando, e vai pensar, não, isso não é para mim, pronto, é muito difícil. Ah, não, difícil demais isso não é para mim. Então, por isso é importante a gente pensar em grupos. Em que grupo você se identifica mais. Tem gente que vai falar assim, eu me identifico com todos. Super normal também. Mas vamos trabalhar essa coisa de grupo. Então, primeiro foco aí. Caneta na mão, papel, anotem aí que a Rita vai colocar para vocês agora quais são os grupos que nós trabalhamos lá no nosso curso de chás e shots. E vou aproveitar, Rita, antes de você falar, para agradecer todo mundo que está fazendo o nosso curso de chás e de shots. Muito obrigado mesmo pelo carinho, pela confiança. Quando a gente lançou esse curso no finalzinho de dezembro, dia 23, a gente teve o compromisso que a gente falou que ia lançar em dezembro. Só que o tempo ficou apertado demais, ver essa coisa de pandemia. Eu falei, não, Rita, nós vamos cumprir com a nossa promessa, nem que seja no dia 31 de dezembro a gente vai lançar. A gente lançou de uma forma despretensiosa e nós tivemos um volume incrível de pessoas interessadas, de pessoas que estão lá fazendo o curso, que me surpreendeu a Rita. Esse não é nosso primeiro curso, mas a gente está extremamente feliz com o feedback das pessoas e de como a gente realmente conseguiu chegar aonde a gente queria chegar, que é chegar até você. E chegar até você não é no sentido de temos mais um curso, não. De chegar com o conceito, de chegar com a prática, você olhar aquilo que ele está te falando e falar assim, sim, eu consigo fazer isso. E é isso que eu quero que vocês tirem dessa live hoje. Sim, eu consigo fazer isso que eles estão falando agora. Então, bora lá que vocês vão se identificar agora em algum desses grupos ou em todos. Vamos lá, Rita. Primeiro grupo. Então vamos lá. Primeiro grupo é ligado ao nosso metabolismo energético. E é uma coisa que a gente chama de flexibilidade metabólica, tá? Então, metabolismo energético e flexibilidade metabólica. Algumas pessoas têm dificuldade na utilização tanto de carboidrato quanto de gordura como fonte de energia. E aí, esse gargalo aí no metabolismo, ele pode atrapalhar bastante, porque às vezes você fala assim, poxa, já tirei carboidrato, poxa, já fiz todos os tipos de dieta, já minha dieta tá bem restrita, já não como nada, meu metabolismo ele tá de alguma forma travado. Nesse grupo 1, a gente tem uma série de fatores que podem interferir. Tanto os genes, suas características genéticas, como fatores hormonais, eles podem influenciar aqui também. E aí, para cada uma dessas questões, né, de como as suas mitocôndrias elas funcionam aqui também, a gente vai colocar estratégias que vão otimizar as suas mitocôndrias. Então, grupo 1, metabolismo energético, flexibilidade metabólica, porque lembra, são combustíveis de energia que a gente usa, carboidrato, gordura, enfim. E para que essa energia ela seja gerada, a gente precisa ali das mitocôndrias funcionando, tá? Então guardem bem isso, porque a gente vai dar os exemplos dos chás e shots para cada um desses grupos. Como que você sabe disso, que seu metabolismo tem alguma alteração nesse grupo? Você está exatamente nisso. Nossa, já fiz todas as estratégias, não consigo emagrecer. Eu realmente como pouco, não tenho compulsão. Meu problema realmente, da noite para o dia, eu senti que meu metabolismo mudou, aconteceu alguma coisa. E, de fato, por exemplo, as pessoas que estão nesse grupo, elas têm muita dificuldade em fazer jejum. Elas ficam com dores de cabeça no jejum intermitente e elas têm muita dificuldade em reduzir o carboidrato da dieta. Então, elas passam muito mal. Ficam com dores de cabeça, ficam com falta de energia. E qualquer estratégia de dieta, de manejo, elas têm bastante dificuldade no processo de adaptação, né, Luciano? Sim. Talvez seja uma seja o calcanhar de Aquiles do emagrecimento inicialmente. Porque são aquelas pessoas que têm uma dificuldade metabólica. E essa dificuldade metabólica é principalmente de integração de vias metabólicas. Porque geralmente usou
combustíveis de uma única forma, de uma única proposta. Então, os estímulos metabólicos, eles nunca foram completos, eles nunca foram eficientes. Como assim? Então, a gente tem que fazer estímulos metabólicos, tanto do ponto de vista de estimular enzimas corretamente, de colocar vitaminas do complexo B no momento certo, de espalhar alguns fitoquímicos que vão fazer esse aparar das arestas quando se fala de metabolismo. Senão, é o famoso metabolismo lento. Então, na verdade, muitas pessoas que têm esse metabolismo lento, isso é real. Tem pessoas que têm sim essas vias metabólicas mais lentamente, mas muitas pessoas, elas não conseguem fornecer o combustível certo para que essa via seja acelerada. Vou dar um exemplo simples. Se você... A primeira estratégia, a gente está falando de metabolismo energético, a primeira coisa não é usar um chá emagrecedor, e sim usar algumas fontes, por exemplo, de metilfolato. Eu posso começar ou suplementar o metilfolato. Eu vou suplementar o metilfolato, mas o que tem a ver, o que isso tem a ver com os shots? Os shots e os chás, eles só vão desempenhar essa função quando essas vias estiverem integradas. Então, quando eu vou lá uso o metilfolato, as dosagens são baixas, em torno de 300, 400, 500 microgramas mcg de metilfolato, para que essa via do ácido fólico ela gire de forma mais eficiente e o polifenol entre. Só o metilfolato também não vai adiantar. Então eu vou lá, coloco o metilfolato, essa via ela começa a girar. Existe um ponto dessa via que depende de metilação, que não é só do metilfolato, de outros acessórios. E aí entram os compostos fenólicos, que são aqueles que nós falamos ontem, que são os compostos ativos presentes nos chás. Lembra da live de ontem? Que eu falei dos polifenóis, os compostos fenólicos, que têm agentes de metilação que vão fazer essa via girar mais rápido. E como essa via vai girando mais rápido, o metabolismo energético ele vai se tornando mais rápido, porque a demanda vai aumentando. Esse é um ponto. Então não é o chá que é um acelerador. O chá ele não vai acelerar nada. Essa via é como se desse uma corda na caixinha de música. Então você tem que dar aquela corda bem dada para que consiga até o fim. Então no metabolismo é assim, você entra com metilfolato, entra com uma metilcobalamina, por exemplo, uma suplementação eficiente de B6, e aí a gente vai nos chás, vai nos shots. Porque os chás e os shots são as fontes de compostos metílicos que vão fazer com que essa via fique mais acelerada. Ah, Luciano, isso que você está falando é difícil. Não tem nada de difícil. É só trabalhar 2, 3 chás por dia como forma de prover compostos fenólicos para que essa via metabólica fique mais acelerada e você consiga queimar mais gordura. Você faça o seu corpo se interessar por gordura. Porque tem metabolismos que não se interessam por gordura. A gordura está lá quietinha, só aumentando. Enquanto isso, outras vias estão sendo deslocadas. Isso, perfeito. Excelente. Então, entendido, grupo 1, super importante esse entendimento desse aspecto metabólico, tá? Posso só dar um exemplo de um chá, só para a gente não passar para os grupos sem dar exemplos práticos? Vou dar um exemplo para vocês de um chá que é um super agente de metilação e que pode ajudar essa via a ficar mais acelerada, que é o banchá, o chá verde e o matcha. Todas essas formas de chás têm uma quantidade grande de quercetina, tem uma quantidade grande de outros compostos fenólicos, de fenólicos totais, que vão fazer essa metilação dessas vias e fazer com que essa via fique um pouco mais acelerada. Boa, boa, excelente. Inclusive teve um estudo bem recente que saiu agora com o chá, porque a Camellia sinensis em si, né? Porque tanto o banchá, o matcha são todos da Camellia sinensis, né? E várias outras fontes que contenham ali na sua composição, por isso que a gente fala também de outras fontes de cafeína, além da Camellia sinensis, do chá verde, o próprio Guaraná Cipó, e vários outros constituintes que também contêm cafeína na sua composição, mas que contém ali de uma forma equilibrada, né? Não só pelo café, eles aumentam em até 20% a capacidade de utilização de gordura como fonte de energia. 20%.
É muito alto quando você Muito. consegue fazer essa otimização. E aí sim, quando você ensina o seu corpo a utilizar a gordura como fonte de energia, o seu organismo passa a produzir mais corpos cetônicos, e aí você não tem essa sensação de fraqueza, de dor de cabeça, de ficar mal, porque essa utilização de gordura como fonte de energia que é o processo fundamental para o emagrecimento acontecer. Enquanto você só depende de glicose, de carboidrato como fonte de energia, você vai ser aquela pessoa que vai precisar comer a cada 3 em 3 horas, senão você vai ficar fraco, com fome. Então, essa otimização do metabolismo ela é fundamental até mesmo para esse equilíbrio, esse seu equilíbrio do bem-estar durante o processo de emagrecimento. E que ele seja eficiente, porque não existe coisa mais frustrante para a pessoa ela tá fazendo, entre aspas, né, tudo certinho ali, mas ela não vê resultado. Então isso Exatamente. É muito frustrante, né, para a pessoa. E aí ela sai querendo fazer um monte de estratégia mirabolante que não vai funcionando e muitas vezes ela vai fazendo a contragosto, né? Porque, nossa, mas isso aqui é ruim. E aí se não vai entendendo o processo e o porquê que está acontecendo aquilo, vai sendo bem pior, né? Então, excelente observação aí desse exemplo. Tá? Posso ir pro 2? Segundo grupo. Segundo grupo, genes relacionados à ansiedade. Aqui entra o grupo dos ansiosos de plantão, que aí ele come, não é que tá com fome, né? Viu a comida, tá ali. Aí come. Aí tá ansioso, aconteceu alguma coisa, vai lá, come mais, né? E aí vai comendo por essa influência da ansiedade, né? Que acaba boicotando muito o processo de emagrecimento. E aqui, obviamente, a gente vai entrar com chás, shots e componentes que regulem a ansiedade. Aí sim, a pessoa com menos ansiedade, ela vai ter resultados mais efetivos no seu processo de emagrecimento. Qual a sua primeira escolha, Luciano, de estratégia para a redução de ansiedade, quando você pensa assim? Eu imagino que você já sabe qual é. A minha primeira opção é usar algum tipo de cogumelo. Então, eu gosto muito dos adaptógenos. Os adaptógenos, eles auxiliam... Qual a função de um adaptógeno? Então, o adaptógeno, ele vai auxiliar a modulação hormonal, principalmente, nem além nem aquém, tá? Levar aquele meio termo importante que a gente fala de saúde. E esses adaptógenos, eles entram de 1 a 2 vezes ao dia. Eu gosto muito de usar os cogumelos em pó que tem para vender em todas as lojas de produtos naturais, de internet, vocês vão achar. Eu gosto do reishi, eu gosto do chaga, eu gosto do maitake. Gosto, não é passional, tá? Gosto de eficiência. Então esses cogumelos, eles têm uma quantidade, alguns têm uma quantidade grande de beta-glucana, outros de fenozídeos e assim por diante, cada um tem a sua composição. E no final, eles vão auxiliar na modulação das monoaminoxidases, vão auxiliar na modulação de neurotransmissores importantes na ansiedade, na fome e saciedade, alguns hormônios, algumas proteínas responsáveis por saciedade, como por exemplo proteínas como PYY, que são sinalizadores de saciedade. Então, quando a gente trabalha com a pessoa ansiosa, a gente tem que trabalhar muito, guardem isso, a gente tem que trabalhar muito vias de sinalização. E essas vias de sinalização a gente pode trabalhar muito bem usando adaptógenos. Esses adaptógenos pode ser esses shots que eu coloquei para vocês e pode ser a outros extratos mais concentrados. Eu posso usar, por exemplo, uma uitânia sonífera. Eu posso usar, por exemplo, doses de 200, 300, 400 miligramas de um safrim com cerenzo e assim por diante, que são extratos concentrados, mas que a gente consegue associar. Eu posso montar um shot com esses compostos, eu posso fazer isso em pó, em farmácia de manipulação, em sachêzinho. Eu posso fazer os shots podem ser feitos em farmácia de manipulação também. Eu posso manipular, por exemplo, cogumelo cordíceps, mas posso colocar, sei lá, 3 gramas de cordíceps, mais 200, 300 miligramas de safrim, cerenzo, mais 200 de ashwagandha. Pronto, criei um shot adaptógeno que vai ajudar
muito no controle da ansiedade. E além disso, a gente pode usar, além dos shots, dos extratos, alguns chás que também vão auxiliar nisso daí, que são já conhecidos, como chá de melissa, o chá de capim-cidreira, ou erva-cidreira, capim-santo. Todos esses a gente pode usar com esse propósito de modular proteínas-chave quando se fala de ansiedade. Porque a gente não tem culpa, muitas vezes, de ter essa ansiedade. Eu sou muito descontrolado, não consigo me controlar. A primeira pergunta é, não consegue se controlar por quê? Pense, em que horário você tem mais fome? Que fome é essa? Você acabou de comer e está procurando alguma coisa? É ansiedade. Você comeu agora, acabou de fazer um lanche, se deu por satisfeito, e meia hora depois está procurando alguma coisa, isso não é fome, isso é ansiedade. Então, nesse momento, ou antes ainda, talvez seria interessante usar um shot. Vou dar um exemplo, a gente pode fazer um shot com esses cogumelos por volta das 4, 5 da tarde, para controlar aquela fomezinha violenta que vem mais no final da tarde, porque eles não vão atrapalhar no sono às 4, 5 da tarde. Pelo contrário, vão ser agentes de modulação. Isso. Inclusive, alguns casos é bem interessante de manhã, por exemplo, esse é um exemplo muito bom. Por exemplo, o ansioso para começar o dia, o shot dele não vai ser um shot estimulante. Não. Você não vai colocar um monte de guaraná-cipó com gengibre e acelerar o metabolismo. Não é isso. O melhor para essa pessoa, o melhor shot, esse exemplo que o Luciano deu, seria o shot perfeito para você começar o dia para o ansioso. Com cogumelo, ashwagandha. Boa. Vou pegar esse gancho então. Uma pessoa ansiosa que está nos assistindo vai acordar de manhã e não vai tomar estimulante. Tá, vai acordar de manhã e fazer o quê? Tentar fazer um shot adaptógeno antes de qualquer refeição. Não coma. Primeiro, seu compromisso em controlar aquilo que está te atrapalhando. Depois, pense em comer. Primeiro, controla as bases. Já começa com shot adaptógeno, né, Rita? Isso. Inclusive, eu dei um exemplo do meu shot adaptógeno agora, só que eu fiz agora à tarde. Porque como eu vou fazer um jejum de 20 horas, então eu tomo esse shot por volta aí das 5 horas da tarde para conseguir manter o meu jejum noturno, né? Só vou comer amanhã, 8 horas da manhã, até onde eu conseguir fazer o jejum. E esse tipo de shot, ele faz com que você até consiga também manter mais tempo de jejum, te adapta mais. Então, você pode fazer isso de uma forma bem tranquila até você conseguir sentir que você está nesse controle da sua ansiedade. Porque o problema muitas vezes é esse. A ansiedade, ela é despertada ali no final do dia. E se você faz antes, é até melhor. Isso vai melhorar uma série de coisas na sua vida. E os chazinhos também. Porque o ansioso, ele é tão ansioso que até os chás que para dar sono, não dá sono em quem é extremamente ansioso. Então a gente tem que começar... A gente tem um módulo lá no nosso curso de chás que é só sobre ansiedade. A gente ensina todos os shots, todas as estratégias, todos os chás para as pessoas ansiosas do como e como fazer. Que é uma coisa que não dá tempo de fazer aqui numa live. E que está lá disponível, tá? Pessoal, o link para o curso, ele tá lá na biografia do meu Instagram, vocês vão lá no link, bate o dedo, o primeiro que aparece já é o nosso curso, 100% online, e muita gente me perguntou hoje, é um curso vitalício, então vocês adquirem hoje, vocês têm para o resto da vida, para assistir quantas vezes precisar. A gente fala muito de ansiedade, porque é algo muito recorrente, então atenta uma pessoa, a pessoa não precisa falar para mim assim, eu sou ansioso, eu sou ansiosa, a gente vai percebendo. Mas como que foi? O que você está comendo? O que você fez? Como que é a sua vida? O que você trabalha? O que você faz? Como está a sua família? Sabe assim, eita, já entendi por que não emagrece. Já entendi por que ganhou peso. Porque é muito fácil olhar para a pessoa que ganhou peso e falar assim, ganhou peso porque é preguiçosa, ganhou peso porque não tem juízo. Não. Digo a vocês que a maioria das pessoas que ganham peso nem come tanto assim. Só está dando o comando errado. Só está dando o comando de produz gordura. E não está dando o comando de modular a fome, a saciedade, a plenitude, de estimular os hormônios na hora certa, de inibir os hormônios na hora certa. Então é isso que está acontecendo. E muitas vezes não é tanto quantitativo. Hoje a gente sabe que grande parte das pessoas que ganham peso e não conseguem perder é muito mais qualitativo do que quanti. Perfeito. Podemos para o grupo 3. A gente vai falar mais na live de
saúde mental a gente vai falar mais disso, tá? Então Boa. vocês não fiquem Essa live vai ansiosos. ser linda. Não fiquem ansiosos, porque a gente vai abordar ainda mais sobre ansiedade na live de saúde mental, tá? Vamos para o grupo 3. Grupo 3. Aí sim, aqui entra as características de desequilíbrio de fome e de saciedade. A pessoa realmente sente fome. É aquela pessoa que fica mal-humorada até de fome. Isso. E ela acorda com fome, tá toda hora com fome, toda hora quer comer, comeu, já tá tomando café da manhã, já tá pensando no almoço, tá no almoço, já tá pensando no jantar, o tempo inteiro pensando em comida e realmente com fome, ela sente isso. E ela tem uma dificuldade em sentir a sinalização de se sentir saciada. Então, começou a comer, ela não sente que ela está saciada, ela vai comendo, ela perde ela não tem muita noção da quantidade que ela está comendo. E para ela se sentir plena, né, com essa plenitude, ela tem que comer muito. Ela tem que sentir que o estômago dela tá cheio demais para poder dizer assim, nossa, parei de comer aqui, agora estou satisfeita. Ele não consegue comer pouco, né? Então não consegue comer, não é pouco, é dentro da necessidade da pessoa. Então por isso que acaba tendo uma característica compulsiva, tá? Porque a pessoa ela vai sentindo a necessidade de comer mais e mais. Então, aqui são os mecanismos, tem vários mecanismos ligados a isso. E aí a gente tem que utilizar as estratégias para manutenção dessa sociedade. Inclusive, Exatamente. no nosso shot de hoje, a gente já deu esse exemplo. Sim, eu sou prova viva que isso funciona. Porque eu nasci com fome, gente. Pergunta a Rita, a gente já viajou muito. Ele nasceu chorando com fome. Não, vocês não estão entendendo. Primeiro, antes de chorar, eu já olhei se tinha alguma comida, entendeu? Porque eu sou uma pessoa com fome, eu sou naturalmente com fome. Eu acordo com fome, passa um pouquinho com fome. Hoje, eu sou totalmente modulado. Pra vocês terem ideia, ontem a minha última refeição foi antes da live, eu comi, e hoje, era o que, sei lá, 7 horas, 7 e meia, não me lembro. E aí comi, eu fui comer hoje, era 1 da tarde, 1h30, meu almoço. Eu acordei de manhã, fiz aquele shot que eu mostrei pra vocês e fui treinar. Treinei muito. Saí do treino e fui pro supermercado. Aquela padaria do São Marché, ela tem um cheiro que você não faz ideia. Nossa, Meu Deus, você tá no elevador, você sente o cheiro do pão, você fala, que delícia, pão. Eu sei pelo cheiro. Pão, rosca, bolacha, isso é pizza. Isso é não sei o quê. Dentro do elevador. Se fosse antes, eu ia chegar e enquanto eu tava fazendo compra, ia comprar um pão de queijo. Ah, não, vou comprar um pão de queijo que não tem glúten. Ia lá e ia comer 2, 3, 4. Hoje, tava no supermercado de boa, mas nem tava nem com cheiro, com aquele monte de coisa gostosa que tava na minha frente. Não, porque a gente vai no mercado com fome, compra o mundo, né? Vem com o carrinho cheio. E eu não, fui lá focado na minha cetogênica e na minha low carb que eu tô fazendo essa semana. Focadaço, tem lá nos meus stories. Comprei só o que tinha que comprar, fiz minhas coisas, cheguei aqui em casa, fiz um aspargos com um bifinho de porco que tinha aqui. E foi meu almoço. Depois disso, eu comi pouquíssimo, fiz uma refeição de baixo carboidrato de novo, agora tomando chá e nem sei se vou jantar. Então, essas coisas são resultados da modulação, porque eu faço parte exatamente desse grupo que gosta de comer, que come, que tem dor de cabeça, mau humor quando está com fome. Como modular isso? Isso é possível modular? Digo a vocês que a primeira coisa que eu fiz que me ajudou foi jejum. Só que o jejum, ele vai ajudar, mas pode ser muito lento. A gente pode dar uma maximizada nesse jejum. É o momento em que a gente vai colocar algumas coisas para a saciedade real, que vai ajudar no estímulo, e não vai ser os exógenos, os Ozempic, o Saxena da vida, não. Então aqui eu estou falando de chás e shots para aumentar todas as proteínas de sinalização de saciedade, para você comer, se sentir bem e não ficar mais mal-humorado. Rita, dá um exemplo pra gente de algo que a gente pode usar para essa modulação. O que a gente mais gosta de chás, a gente gosta de utilizar, principalmente aqueles que tenham essa sinalização assim de segurar bem. Por exemplo, o chá de licorice, ele ajuda bastante. Entenderam porque eu tomo 2 vezes por dia, 1 vez por dia chá de licorice, né? Ajuda bastante. E aí, se a gente associa com shots, com alguns componentes que sinalizam saciedade, antes das refeições, antes de comer,
E o que a gente mais gosta é a espirulina, para saciedade. A espirulina, ela é super eficiente. Tá? Então, por isso que um dos que a gente mais gosta de colocar pela manhã, não quebra o jejum, né? Porque essa pergunta também todo mundo faz, não vai quebrar o jejum. Muito pelo contrário, com a composição que você vai fazer, isso vai potencializar o seu jejum. E aí você pode otimizar isso colocando um TCM junto, porque daí você vai ter uma fonte de gordura líquida e energia para manutenção ali da sua saciedade, dessa sua energia, sem depender do carboidrato. E aí a gente vai fazendo esse manejo. Quando a gente quer colocar alguma coisa para modular na refeição, são 30, 40 minutos antes da refeição, tá? Entenderam o porquê do meu shot hoje com guaraná cipó e espirulina? É a combinação mais perfeita de vários alcaloides da espirulina, de teobromina, de taninos, de cafeína do guaraná cipó, que em conjunto vão dar aquele estímulo, porque as pessoas ansiosas, elas precisam de um pequeno estímulo, isso é muito importante, de um pequeno estímulo. Esse estímulo vem, só que ao mesmo tempo, como tem essa combinação da espirulina mais guaraná cipó, todas as proteínas de sinalização de saciedade, elas sobem. E isso faz com que a gente se sinta pleno, plenitude. Não tem aquela fome absurda e no meu caso, eu consigo segurar o jejum até mais tarde. Então, toda vez que eu faço um jejum, treino, e eu sei que eu vou demorar um pouco mais, que eu quero esticar mais esse jejum, eu uso a espirulina. Melhor ainda se tiver o guaraná cipó. Espirulina com guaraná cipó. Foi o meu post de hoje, tá lá, postado o que eu fiz hoje. E tá nos stories também que eu compartilhei. E é algo que faz muita diferença. Isso, maravilha. Podemos ir para o grupo 4? Bora lá. Grupo 4, esse é um grupo bem difícil, que é o grupo de mecanismos de recompensa e de vícios. Aqui entra todo um desequilíbrio dos seus neurotransmissores, um desequilíbrio mental, né? Que tá ligado também a outros gatilhos. O gatilho da ansiedade pode atrapalhar bastante aqui, mas é aquela necessidade, né, quase que assim, vital para a pessoa de ter, por exemplo, e o vício dela é direcionado, é o vício do chocolate, é o vício da bebida alcoólica. E aqui, aí ela fala assim, meu problema é o chocolate, meu problema é a bebida alcoólica que eu não consigo ficar sem. E aí o que a gente precisa modular nessa pessoa é esse desequilíbrio que está acontecendo ali, especialmente um desequilíbrio dos impulsos, porque quando vem esse desequilíbrio, é uma coisa tão exacerbada que a pessoa não tem o controle do próprio impulso dela. Então ela não consegue parar, então ela começa a beber, ela não para. E ela, por exemplo, chocolate, né? Ou um doce, ou uma determinada massa, enfim, alguma coisa que ela tem ali de vício mesmo. Ela pensou naquilo, se ela não tiver o chocolate, ela sai de casa, ela pega o carro, ela vai até qualquer lugar atrás do chocolate. Ou ela vai pegar, hoje em dia é tudo tão fácil, né? Você coloca ali iFood, nossa, eu tô desejando tal coisa. E aí vai fazer, não consegue controlar aquele impulso. Então, aqui a gente tem várias estratégias. Algumas são até semelhantes com o que a gente usa na ansiedade, para poder regular esse processo. Então, por exemplo, se é para doce e chocolate, qual é a melhor estratégia? A utilização de algum composto mais amargo. Tá? Vou pegar esse gancho seu. Toda vez que existe casos como esse, existem grupos de polimorfismos que estão associados com essa característica. Por exemplo, pessoas que têm polimorfismos como a NKK1, eu tenho esse polimorfismo. Heterozigose, homozigose, seja lá qual for, já é suficiente para fazer um super desequilíbrio. Essas pessoas, elas precisam, guardem isso, precisam de fazer estímulo de ácido e amargo 3, 4 vezes ao dia. Porque isso é a melhor forma para diminuir o impulso. Porque geralmente os impulsos, eles são para fontes aumentadas de carboidrato de alto índice glicêmico. Então, o que a gente faz? Chás amargos, shots amargos, antes das refeições, em horários estratégicos, ao acordar, antes do almoço,
no meio da tarde, antes do jantar, pelo menos 1 hora dos momentos críticos, 2 horas dos momentos críticos em que a pessoa sabe que naquele momento ela come mais, tá? Então, o que a gente pode usar? Tem vários chás, vários shots que a gente pode fazer para isso. Infelizmente não são os mais gostosos, né? São aqueles que têm um gosto mais amargo. Então a gente tem que aprender a apreciar esse gosto e isso faz toda a diferença na nossa rotina. Como, por exemplo, o famoso chá de boldo, que é um chá incrível para controle dessas pessoas que têm desequilíbrios de vício, que têm desequilíbrios de comportamento compulsivo, podemos chamar assim. Isso, perfeito. Inclusive, o de boldo a gente vai falar outras estratégias, porque aí, qual é o nosso objetivo até com essas lives, né? Porque, por exemplo, a mesma pessoa que está com problema de emagrecimento, às vezes ela tem problema no intestino, ela tem problema de questão de detoxificação. Então, as ervas, as plantas, elas são tão maravilhosas que uma só, ela já pode te ajudar em vários processos. Muita né? coisa. Então, por isso que, às vezes, a gente até conhece assim, chá disso é para tal coisa. Não, ela é muito além daquilo que a gente possa imaginar. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer a nossa individualidade e do que vai fazer sentido pra gente dentro do que a gente conhece das plantas, das ervas e dessas combinações, né? Que podem ser diversas e a gente aproveitar das diversas formas todas essas estratégias. A gente pode usar também tinturas, tá? Para essa mesma função, as tinturas amargas. Todas as tinturas amargas, elas ajudam muito nesse controle. Isso. Excelente. Bom, era isso que a gente tinha para falar na live de hoje. É muita informação, mas é isso. Vão anotando tudo, vão acompanhando a gente amanhã. É coisa, hein? É coisa. Amanhã qual que vai ser o nosso desafio, Rita? Então vamos lá. Amanhã para o nosso desafio. Eu escolho chá verde. Ó, lembra que eu falei? Eu falei que o chá verde melhora em até 20% a oxidação de gordura, a utilização de gordura como fonte de energia. Então, é uma ótima forma. E lembrando que chá verde não é qualquer forma que você prepara, tá? Ai, nossa, chá verde é muito amargo, mas é óbvio, é só você não deixar mais do que 3 minutos de infusão. Chá verde a gente faz 2 minutos, no máximo 3 minutos de infusão, tá? Então... Posso escolher o shot? Pode. Bom, então, como a gente falou de emagrecimento e amanhã a nossa live vai ser de ansiedade, amanhã ansiedade... Saúde digestiva. Beleza. Como amanhã é ansiedade e saúde digestiva, eu vou escolher um shot... Deixa eu ver o que eu vou escolher aqui. Eu queria escolher um chá também. Não, pode escolher. Não, eles podem usar os dois, vai. Não, eu vou usar. Então, primeiro eu vou escolher o chá. Eu queria escolher o chá de licorice, que é o chá de alcaçuz. Tá. Queria convidar vocês amanhã para todo mundo tomar 2, anota aí, 2 chás de alcaçuz comigo e um chá verde com a Rita. Ou o contrário, tá? Ou o contrário. Ou 2 chás verde com a Rita e um chá de alcaçuz comigo. E de manhã a gente pode fazer um shot simples com limão e própolis. Boa. A gente vai falar bastante sobre essa estratégia aí, que é uma estratégia tão simples. Ou pode fazer limão, própolis e cúrcuma. A gente pode criar. Mas limão e própolis vai ser a base de amanhã. Isso. Boa. Excelente. Boa, né? Você tomou chá de que aí, Rita? Agora eu tô com um chá bem para relaxamento. Então, quando eu faço jejum mais prolongado assim à noite, eu tenho que dormir cedo, né? Porque se você ficar acordado até tarde, vai dar fome. Então, não dá para assistir, não dá para assistir programa de comida na televisão, né? Não Sugar dá. Rush. Terminando a live aqui, eu já tenho que começar, meditação e dormir. Não tenho que ficar acordada vendo nada. Exatamente. Aqui eu tenho valeriana, raiz de valeriana, lavanda e lúpus. Ou lúpulo, lúpus. Ou rúmulo lúpulo. E eu tenho aqui... E eu tenho lemongrass e ginger, que é dessa marca aqui, ó. A gente fala bastante desse chá. Essa marca chama Puka, é uma marca maravilhosa. Aqui ele é um chá, na verdade a gente compra
no Mercado Livre importado, porque esse é um chá importado. Ou a gente compra, quem mora nos Estados Unidos, tem muita gente que tá aí, acha no Whole Foods, tá? Isso. Que é um chazinho que eu gosto. Esse aqui eu comprei de quilo quando eu fui viajar, eu trouxe umas 20 caixas de chá Puka e eu sempre ganho do povo esse chá. Eu gosto quando lá fora eu gosto do Puka, do Traditional Medicinals, do Tulsi, que é da Organic India. E aqui no Brasil eu faço muitos meus chás porque eu gosto de ir lá comprar erva, de fazer minhas próprias misturas, eu gosto disso. Então eu tenho um monte de pote aqui em casa onde eu vou armazenando as minhas ervas e vou usando oportunamente. Eu nunca misturo tudo, elas são sempre separadas. Eu vou misturando à medida que vou consumir. A gente vai fazendo as nossas próprias combinações, né? Então isso é muito legal. Isso que eu queria muito, sabe, Rita, muito que todo mundo que está aqui agora aprendesse a usar os chás do fundo do meu coração, aprendesse a usar os chás e os shots na vida, na rotina, porque a gente pode evitar muitos problemas. Sim. Rita e eu, a gente atende, o nosso trabalho base é atender pessoas, então a gente atende pessoas o tempo inteiro, toda semana eu ligo para ela, a gente fica conversando sobre algum caso, alguma coisa, eu falo, Rita, isso aqui era simplesmente melhorar essa ponto aqui no estilo de vida, porque a gente vê que grande parte, é o que eu falei ontem, grande parte dos problemas, eles são resolvidos com uma estratégia simples. Então assim, mas eu não gosto de chá, faz o esforço, meus filhos de 7 e 10 anos tomam, eu não gosto de shot, toma, entendeu? Então é uma questão de organização, são minutos que vão fazer diferença nas suas 24 horas. Então, pense em como colocar isso, em como colocar tudo que eu e a Rita estamos falando em prática. O que a gente está falando aqui é de utilidade pública, é para você que está aí. Se você está aí nos ouvindo, não é à toa, não é à toa que você está aí. Não é à toa que você ficou quase uma hora ouvindo a gente aqui. E é justamente para você tomar as rédeas da própria vida, mudar com estratégia simples e fazer a diferença. A gente está começando o ano. Vamos fazer junto com a gente esses desafios, essas coisas que a gente está fazendo puramente para estimular um hábito. Que eu tenho certeza que se agora eu terminar essa live, eu ter mudado uma pessoa, eu já estou feliz. Eu já fiz meu papel aqui. Eu espero muito que vocês consigam fazer tais mudanças e depois percebam o quanto isso é importante e propague isso para todo mundo, para sua família, para todo mundo que estiver por perto aí, para que a gente leve essa mensagem de saudabilidade essencial. Hoje, em pleno 2021, é inadmissível certas doenças que são 100% de um estilo de vida inadequado. Então, ficar doente é uma questão de escolha. A gente não escolhe, quero essa doença, né? Não é um catálogo, mas a gente escolhe quando a gente negligencia a nossa própria saúde, quando a gente negligencia cuidados básicos, quando a gente mata a fome, quando a gente come para matar a fome. Quando as pessoas agora não estão aí me ouvindo e acabaram de matar a fome com qualquer coisa que não vai trazer benefício nenhum para o corpo. Então, isso é inadmissível com o conhecimento que você tem hoje, tá bom? Vou agradecer todo mundo pelo carinho, pela confiança aqui na nossa live de hoje. Rita, mais uma vez, muito obrigado por essa live incrível. Amanhã a gente volta, mas a gente vai falar de saúde digestiva e microbiota. Saúde digestiva e microbiota. E amanhã vai ser muito legal, não percam também, tá? A gente vai direcionar para esse ponto, que eu sei que muita gente tem complicações com distensão abdominal, aquela distensão com o intestino, o estômago, fica inchado, incomodando. Muita gente tem problema com gases, com desconforto gastrointestinal, e amanhã a gente vai esmiuçar esse tema, tá bom? Rita, muito obrigado, viu? Obrigada, friend. Foi bom demais. É nóis. Amanhã temos Deixa eu só abrir os comentários aqui para eu não gosto de despedir das pessoas sem abrir os comentários. Obrigado, gente, todo mundo. Amanhã a gente volta. Sempre tem um caderninho na mão, uma caneta, para vocês anotarem tudo que a gente passa, porque passa batido. Alguma coisa que passou, notou, assiste a live de novo. A live vai ficar gravada lá no meu Instagram e depois eu vou subir tudo pro YouTube também. A hora que terminar aqui essa live, eu vou sentar aqui no cantinho e vou fazer uma resenha, um resumão de tudo que a gente falou para colocar para vocês ali, para não ficar perdido, tá bom? Boa. Beijo grande para todo mundo, fiquem com Deus e até amanhã. Tá parecendo programa de televisão, né? Até amanhã, 19 horas. Chás e shots com Luciano Bruno e Rita Castro. Gostei, acho que poderia ter um programa. Nossa senhora, teria audiência, viu? Meu Deus. Super audiência. Com certeza, com certeza.
Beijo grande para todo mundo. Rita, obrigado, pessoal. Muito obrigado, viu? Até amanhã. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.